Na apresentação de hoje, fazendo jus ao nome desse canal, eu quero repercutir com vocês essa matéria do jornal O Globo, em que diz o seguinte: Toffoli, se referindo ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, inclui Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, como assistente de acusação em caso de agressão no aeroporto. E PGR, a Procuradoria-Geral da República, se opõe. É contrário a esse entendimento do ministro Dias Toffoli. Privilégio incompatível. Nós já vamos ler mais essa matéria do jornal O Globo, mas eu quero que vocês entendam o caso e, para tanto, eu vou contextualizar a situação. O ministro Alexandre de Moraes e sua família se envolveu em um episódio no aeroporto de Roma, na Itália, em que ele e sua família teria, em tese, sido agredidos por um grupo de pessoas, por outra família. E isso gerou um caso jurídico, uma discussão, e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes agora é um assistente da acusação. O problema é que nessa fase processual não é permitido pela legislação brasileira assistente de acusação. Vejamos, antes de aprofundarmos nesses esclarecimentos, eu quero que vocês entendam o que está na lei. Para tanto, vamos nos valer do Código de Processo Penal. Aparece aí na tela do seu dispositivo. Aqui no Código de Processo Penal, vamos lá para o artigo 14. Artigo 14 do Código de Processo Penal diz o seguinte: o ofendido, o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Veja, o acusado ou o ofendido pode solicitar diligência para o juízo. Isso vai depender se o juiz vai aceitar ou não. Então, eu já explico o artigo 14 para vocês e vocês irão compreender por que eu digo que nessa fase processual não cabe assistente de acusação. Ainda aqui no Código de Processo Penal, vamos para o artigo 268. O artigo 268 trata exatamente dos assistentes. O dispositivo está assim redigido: em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido, no caso aqui o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares, ou seu representante legal, ou na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31, que são cônjuge e etc. Acontece que no atual momento nós estamos na fase inquisitória, ou seja, nós estamos na fase do inquérito. Somente gera uma ação penal quando o Ministério Público oferece a denúncia, que é a primeira peça do processo penal. É a petição inicial do processo penal. O Ministério Público vai redigir um documento e vai oferecer essa denúncia. A partir daí, sim, aí caberia isso que está posto aqui nos dispositivos do Código de Processo Penal. No momento em que eu gravo o vídeo para vocês e que ele já foi aceito como assistente de acusação aqui pelo ministro Dias Toffoli, está ainda investigando. É apenas um inquérito policial. Nós não temos ainda a formalização da acusação. Quando o Ministério Público analisar os autos do inquérito policial, oferecer denúncia para um juiz e o juiz aceitar essa denúncia, aí sim caberia ao ministro Alexandre de Moraes e seus familiares fazer o que está aqui no artigo 14 e artigo 268. O artigo 14, para relembrarmos, diz que o ofendido pode sim requerer diligências, e o artigo 268 trata dos assistentes de acusação. Mas nós não temos acusados ainda. Nós temos pessoas investigadas. É diferente. E, portanto, não cabe aqui ao ministro Alexandre de Moraes
figurar como assistente de acusação e nem os seus familiares. Agora vamos ler a matéria do jornal o Globo para vocês compreenderem ainda melhor o contexto. Procuradora-Geral interina, Elisete Ramos, apresentou recurso contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal que incluiu o colega, sua esposa e seus filhos no caso, como assistente de acusação. A Procuradoria-Geral da República, PGR, recorreu contra a inclusão de ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como assistente de acusação no inquérito. Veja, nós estamos ainda na fase do inquérito policial. Não há que se falar em acusação formal e, portanto, a legislação brasileira veda, proíbe essa situação em que o ministro figura como assistente de acusação, como assistente de acusação no inquérito, sobre uma suposta agressão à família do próprio magistrado. A decisão de aceitar Moraes como parte da acusação, além de vítima, foi do ministro Dias Toffoli, também do Supremo Tribunal Federal. Então, ele é vítima e acusador. A meu ver, não poderia nem na fase da ação penal, a partir do momento que o Ministério Público oferecer a denúncia e for aceita por um magistrado. Ainda mais no caso que se trata apenas de um inquérito. Na semana passada, Toffoli aceitou um pedido de Moraes e incluiu o colega, sua esposa e seus 3 filhos como assistente de acusação no inquérito. Antes da decisão, a PGR já havia se manifestado de forma contrária à inclusão. No texto protocolado, a PGR afirma que a decisão de Toffoli conferiu a Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes, um privilégio incompatível com o princípio republicano da igualdade, da legalidade e da própria democracia. São termos utilizados pela PGR, Procuradoria-Geral da República, que seria contrária ao Código de Processo Penal, como eu acabei de mostrar para vocês, e a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, além de ser contrário ao próprio texto do Código de Processo Penal, artigo 14 e artigo 268, é contrária também à própria decisão do Supremo Tribunal Federal. A manifestação é assinada pela Procuradora-Geral da República interina, Elisete Ramos, e pela Vice-Procuradora-Geral da República, Ana Borges Santos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o assistente de acusação só pode atuar em uma ação penal. Isso que eu acabei de explicar para vocês. Quando uma denúncia já foi aceita e o investigado se torna réu, né? Quando a denúncia for aceita pelo magistrado e não na fase de inquérito. Veja, está falando tudo que eu acabei de explicar para vocês a matéria. Isso porque seria uma violação à competência do Ministério Público, a quem cabe oferecer denúncia ou pedir o arquivamento de uma investigação. Nós não sabemos sequer se o Ministério Público vai, de fato, oferecer essa denúncia. Pode ser que o Ministério Público analise a investigação e diga, olha, não tem aqui elementos suficientes para oferecermos a denúncia. E, portanto, eu quero o arquivamento porque não dá para processar essas pessoas. Então, por isso que não cabe o assistente de acusação. Um assistente de acusação pode, por exemplo, sugerir a obtenção de provas e realizar perguntas para as testemunhas, mas somente lá na fase da ação penal. Admitir referida assistência na fase inquisitorial desvirtua inconstitucional e ilegalmente o escopo do Instituto da Assistência à Acusação, que é o de possibilitar as supostas vítimas intervirem na ação pública, mas jamais o de conduzirem ou produzirem provas no inquérito policial, argumenta a Procuradoria-Geral da República. Para o órgão, se referindo ao Ministério Público, a decisão instituiu o privilégio de natureza pessoal a ministro da própria Suprema Corte. Compromete a eficácia da persecução penal, da investigação penal, e desrespeita as funções constitucionais do Ministério Público no seu poder-dever constitucional de, privativamente, só cabe ao Ministério Público dar início à ação penal pública. O ponto central da investigação é uma agressão que Moraes e um de seus filhos teria sofrido de um empresário e de sua família no aeroporto. Em um relatório,
a Polícia Federal afirmou que o empresário Roberto Montovani, filho, realizou uma aparente agressão física contra um dos filhos de Moraes. Na sequência, a matéria fala sobre o acesso ao vídeo das supostas agressões que teve no aeroporto contra o ministro e seus familiares. Nosso propósito aqui é explicar sobre o ponto de vista jurídico e o que está na lei, de que nesse momento não é possível nomear assistente de acusação, até porque nós não temos ainda acusação, nós não temos pessoas para serem acusadas. O que nós temos aqui é o início de uma investigação, fase inquisitorial, no inquérito policial e, portanto, não cabe assistente de acusação ou assistência à acusação, como preferirem. E você, o que acha de tudo isso que está acontecendo no Brasil, essa insegurança jurídica? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha e compartilhe o vídeo em suas redes sociais a fim de que possamos informar o maior número de pessoas possíveis.